Roda a vinheta. No próximo domingo, dia 29 de outubro, é o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral, o famoso AVC. Uma doença que mata muita gente, que causa bastante incapacidade à pessoa. Para se ter uma ideia, cerca de 70% das pessoas que sofrem um AVC não retomam ao trabalho e 50% ficam dependentes de outras pessoas no dia a dia. Sobre o tema, eu recebo aqui no estúdio a neurologista Larice Lima. Bom dia, doutora. Bem-vinda aqui ao Nova Manhã. Nova Manhã, eu tô aqui com o Nova Manhã na cabeça, que é meu programa no rádio. É o Balanço Geral Manhã. Bem-vinda, viu? Muito obrigada, bom dia. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre AVC. A gente já começa então, produção, com as perguntas, não é isso? As perguntas que vêm das ruas. Vamos ouvir. Bom dia, meu nome é Júlia. O que provoca um AVC? Bom, Júlia, o AVC, ele pode ser, em até 90% dos casos, prevenível, certo? Então, entre as principais causas de AVC que a gente tem é a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes mellitus, a dislipidemia, que é o colesterol alto, e os problemas cardíacos. Então, essas são as principais causas de AVC, né? Que em torno de 90% dos casos ele pode ser prevenível. Doutora, a gente tem mais uma pergunta que vem lá de fora. Bom dia, meu nome é Arthur. Como reagir a um caso de um AVC? Muito importante, Arthur. Boa pergunta. Ao identificar o AVC, a gente deve agir rapidamente, né, com bastante presteza, procurar um atendimento médico de saúde, de preferência num hospital que disponha de tomografia. Porque existe um tratamento diferente para o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Do que se trata? O AVC hemorrágico é aquele que o pessoal conhecia como derrame, em que rompia um vaso sanguíneo do cérebro e aí formava, né, um hematoma. E o AVC isquêmico acontece um entupimento, né? Então acontece uma obstrução de um vaso sanguíneo do cérebro e esse vaso sanguíneo não consegue mais trazer o sangue carregando o oxigênio e os nutrientes. Para fazer a diferenciação, que muda muito o tratamento, só mediante uma tomografia. Então, se você identificar os sinais de AVC, que os principais são a boca torta, a dificuldade de mobilizar uma parte do corpo, né, uma metade do corpo, e a dificuldade de falar, então você deve procurar com urgência, né, porque a gente tem até 4 horas e meia para tentar desfazer esses sintomas. Então são as letras que formam a palavra SAMU. Sorria, abrace, cante uma música ou fale uma frase. Se qualquer um desses for positivo, então você chama o SAMU 192. Agora, eu chamo até a atenção aqui, né, por a importância de todo mundo conhecer sobre esse tema, sobre AVC, porque isso pode chegar a qualquer momento. Eu lembro quando eu era criança, eu estava na 4ª série, todos estavam no intervalo, eu estava ainda concluindo uma atividade na sala de aula e a professora estava na sala de aula. Ela já tinha, acho que, seus 50 anos e ela teve um AVC no meio da aula. Naquele momento, no momento que estava todo mundo no intervalo, estava só eu e ela. E eu percebi, eu criança, percebi que algo de errado estava acontecendo, gritei rapidamente, acionei todo mundo e ela conseguiu ir para o hospital. Então, todo mundo precisa saber, mais ou menos, até nas escolas, o que se deve fazer, Exatamente. Né, doutora? Porque 1 em cada 4 pessoas terá um AVC ao longo de sua vida. É mesmo? É muito grande a incidência, é a 2ª causa de morte no Brasil e no mundo e a 1ª causa de incapacidade entre adultos. Então, assim, tanto tem uma importância muito grande sobre a vida daquela pessoa, quanto no pós-AVC, né? Porque a gente sabe que uma parcela grande das pessoas carregará sequelas, né, incapacidades, e não raro, né, uma outra vai ficar fora do mercado de trabalho e não raro uma outra pessoa da família terá que sair do mercado de trabalho para cuidar dessa pessoa. Então, a gente falar sobre prevenção e identificação precoce dos sintomas é muito importante. Então, assim, a prevenção é o melhor tratamento. Sim. Né? Então, a gente se preocupar em ter um estilo de vida saudável, praticar atividade física, ter uma alimentação equilibrada, cuidar da nossa hipertensão, da nossa pressão alta, se for o caso, cuidar da diabetes, cuidar dos problemas cardíacos, para a gente conseguir, assim, prevenir o máximo possível para ver se a gente consegue ficar livre dessa doença tão importante que é o AVC. Eu acho que a gente tem mais uma pergunta aqui na nossa tela. Oi, bom dia, meu nome é Luciana. Eu gostaria de saber quais são os riscos para o AVC. Bom, os fatores de risco para o AVC, né, são aqueles que a gente já comentou, mas nunca é demais a gente reforçar, né? A pressão alta, o diabetes,
o colesterol elevado, as doenças cardíacas e algumas condições que são um pouco mais raras, né? Como, por exemplo, no caso das mulheres mais jovens, né? O uso de anticoncepcionais orais, né? Pode causar um determinado tipo de AVC que a gente chama de trombose venosa cerebral. Mas assim, se a orientação que eu tenho é que se a gente cuida desses fatores de risco cardiovasculares que a gente chama, né? Que são os mesmos fatores de risco para o infarto, né? Do miocárdio, do coração, a gente já está assim dando uma grande ajuda para a nossa saúde. A gente tem visto, falando ainda desse estilo de vida, né? Por mais que a gente tenha uma sociedade hoje que busca mais atividades físicas, nós também estamos ainda vendo, assim, muitos jovens que recorrem a bebidas alcoólicas, ao cigarro, ao energético, que não é uma bebida alcoólica, mas mexe muito com a gente. Tudo isso é muito perigoso, né? Tudo isso é perigoso, né? Porque você falou do energético, né? É uma bebida que causa uma liberação muito grande, né? De adrenalina, de todos esses neurotransmissores que acabam acelerando o ritmo cardíaco, que acabam aumentando a pressão arterial. Então isso sem falar, né? Em drogas ilícitas, né? E além das drogas ilícitas como o álcool em excesso, né? O cigarro, que faz muito mal ao organismo. Então, assim, todas essas coisas de estilo de vida, além, claro, do nível de atividade física das pessoas, né? Da alimentação saudável, realmente isso tem uma importância muito grande. Por isso que a gente tem visto o aumento do AVC nas faixas etárias mais jovens, né? Pessoas com 30 anos tendo AVC, né? Isso é uma coisa de muita importância, muita preocupação pra gente. Será que a gente tem mais uma pergunta, produção? Eu acho que sim. Bom dia, meu nome é Rodrigo. Eu gostaria de saber como ajudar uma pessoa que está tendo um AVC. Muito importante sua pergunta, Rodrigo. Se você identificar que essa pessoa está passando mal, né, com um lado do rosto sem funcionar, né, a pessoa sorri, aquele sorriso vem assimétrico, né, vem diferente, torto. Se essa pessoa não está conseguindo mexer uma metade do corpo, lembra que o AVC é geralmente uma metade do corpo, mas pode ser só um braço, por exemplo. A pessoa não consegue levantar uma xícara, não consegue dar um abraço. A pessoa está falando enrolado ou mesmo está incapaz de falar de todo, né? A pessoa parece que não está entendendo nada ou parece até que está entendendo, mas que a voz não sai. Então aí você precisa correr com essa pessoa, com esse seu familiar, com esse seu conhecido, né? Porque pode acontecer com qualquer um de nós em qualquer ambiente. A gente corre com esse nosso ente querido até o hospital mais próximo. Aqui em Sergipe, na rede pública, se faz esse tratamento que chama trombólise, né? A gente injeta com até 4h30 de início dos sintomas, a gente injeta um medicamento na veia da pessoa para fazer com que esse trombo, esse entupimento passe, né? Isso é só para AVC isquêmico, mas a gente precisa correr com até 4h30. E o interessante que acontece é que, assim, não é como se fosse, assim, um período de prova, de teste, né? Você vai fazer um teste, uma prova, um concurso, você tem até 4 horas, você tem até 2 horas para responder e dentro daquele período de tempo tá tudo certo o que você fizer. No caso do AVC, não. A gente fala até 4h30 porque esse realmente é o limite. Mas se a gente consegue tratar essa pessoa com 1 hora, com 1h30, com 2 horas, com 3 horas, cada minuto conta, porque a cada minuto são milhões de neurônios que vão morrendo. Então a gente fala até 4h30, o pessoal acha que, não, tô tranquilo, consigo chegar no hospital até tal hora. É realmente correr contra o tempo, porque tempo é cérebro. Mais uma pergunta, última pergunta aqui pra gente. Bom dia, meu nome é Laisa. Qual o tratamento do AVC? Muito bom, Laisa. Então, assim, a gente tá vendo que as perguntas a gente consegue, né, reforçar bastante, né, os conceitos, porque realmente isso tem que ser uma coisa que tem que ficar na mente da população. A gente, como médico, a gente consegue tratar as pessoas a partir do momento que elas entram no hospital, que elas entram a partir na nossa responsabilidade. Mas aquilo que acontece fora, realmente vem esse trabalho importante que vocês fazem de divulgação. Então, o tratamento do AVC passa pela questão dessa identificação rápida, né? Então, para o AVC isquêmico, a gente tem esse tratamento que chama trombolítico, que a gente injeta na veia da pessoa e esse medicamento vai tentar dissolver o entupimento, dissolver o coágulo que está atrapalhando a passagem de oxigênio e de nutrientes para o cérebro. E no caso do AVC hemorrágico, a gente vai ter que controlar a pressão dessa pessoa para que esse sangramento não progrida, para que esse sangramento não tenha um aumento, certo? Então, assim, tem vários detalhes técnicos, né? Mas, assim, o recado que eu tenho a dar para vocês é a questão de que AVC tem tratamento e que AVC tem prevenção.
E se a pessoa tem essa predisposição por conta dessas outras doenças cardíacas, é importante estar em acompanhamento médico para evitar o pior, né, doutora? Exatamente. É importante que a gente se previna, né? Mesmo quem é mais jovem, né, já vai pensando, né, na questão do envelhecimento, na nossa qualidade de vida, né, numa idade mais avançada, e quem já está na melhor idade, né, essa é a população de mais risco que tem que realmente ficar de olho para ter uma vida mais plena, para conseguir aproveitar, né, na sua plenitude o que a vida tem a oferecer. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre, viu? Muito obrigada, agradeço pela oportunidade. Bom dia, bom trabalho. Obrigada, você também.